Olá, queridos! Daremos continuidade com a disciplina de Cozinha Fria e hoje vamos aprender sobre cutelaria. Vamos iniciar entendendo a etimologia. A palavra ela é de origem latina, que quer dizer que vem de cutelos, que quer dizer faca, e cutelarius, o fazedor de faca. Então, cutelos, faca, cutelarius, fazedor de faca. Assim, inicialmente, a cutelaria ela referia-se apenas às facas. Entretanto, atualmente, esse conceito ele é muito mais amplo e ele vai incluir todos os elementos perfurantes, como tesouras, navalhas, garfos, espadas, machados, bem como as facas. E agora, eu te pergunto, qual a importância de aprender a respeito das facas para o gastrônomo ou a gastrônoma? Então, um dos utensílios essenciais para os profissionais que trabalham na cozinha são as facas. Assim como um artista ou artesão que reúne suas ferramentas para pintar e esculpir, são as facas para os profissionais da cozinha. Uma vez que ao escolher a faca, ela se torna tão importante quanto seus próprios dedos, uma vez que serão a extensão da mão e vão te acompanhar por muito e muito tempo. Além disso, veremos mais na frente que existem diversos tipos de facas e cada um deles tem utilizações específicas, que vão potencializar o resultado do corte quando utilizados de forma adequada. Por isso, a importância da gente conhecer sobre as facas, seus diferentes tipos e também suas especificidades. Vamos ver algumas recomendações para obter um melhor resultado na utilização da faca. Ao utilizar a faca, deve-se ter sempre cuidado, atenção e concentração, uma vez que alguma falha ou desatenção pode gerar um prejuízo maior. Então, ao passar para outra pessoa, a faca ela deve ser colocada sobre a superfície, deixando o cabo da faca próximo de quem vai receber. Nunca passar para outra pessoa pela lâmina. Ao transportar a faca de uma área para outra da cozinha, deve-se segurar ela firmemente pelo cabo, tá? Ou empunhadura, com a ponta da lâmina para baixo, e a lâmina deve estar paralela ao corpo com o fio para trás. Assim, pode evitar que ela também bata em alguma pessoa durante o movimento. Além disso, as facas não devem ser cobertas com panos de cozinha ou escondidas por trás de equipamentos e utensílios. Elas devem ficar visíveis para evitar acidentes. Além disso, ao perceber que a faca está caindo no chão, não se deve pegar a faca no ar, né? Caso ela esteja caindo, em momento algum deve-se tentar pegar a faca, nem muito menos tentar aparar com o sapato de proteção, mesmo que seja o sapato que é com biqueira, enfim, que tem proteção, né? Então, o ideal é afastar e esperar que a faca caia no chão e depois ver se ocorreu algum dano, enfim, na lâmina da faca. Ao manusear as facas, deve-se ter cuidado também para evitar danos e desgastes. Uma vez que o mau uso da faca, né, mesmo que seja uma faca de um material de boa qualidade, ela quando utilizada de forma inadequada, pode acabar danificando e prejudicando a funcionalidade da faca. Então, o mau uso da faca ele vai interferir
no seu corte, no resultado final das técnicas. Portanto, é importante ficar atenta ao manuseio adequado. Em relação à afiação, as facas elas devem ser mantidas afiadas a fim de proporcionar um melhor desempenho e segurança, pois o esforço e a força aplicada à faca afiada é menor do que quando ela é aplicada a uma faca cega, né, que está sem fio. Então, quando a gente pega aquela faca que, por exemplo, coloca no tomate e ela não corta o tomate, ao invés de ter um cuidado e fazer uma afiação da faca, né? Normalmente continua se utilizando a faca cega e faz mais força para que ela corte. Só que ao fazer mais força, se por acaso a faca escorregar, o corte pode ser maior porque vai ser um corte aonde tem uma aplicação maior de força. Portanto, é importante ter cuidado e manter sempre a faca afiada. Além disso, né, é essencial ter o cuidado com a limpeza e a higienização, que é de responsabilidade da pessoa que está manuseando a faca, né, de quem está utilizando a faca. Então, elas devem ser sempre limpas e higienizadas após o uso e sempre que necessário. E essa higienização ela deve ser completa, incluindo o cabo, o gavião e a lâmina. São partes da faca que vamos conhecer mais para frente. Facas com restos de alimento, elas são um meio propício para a multiplicação de micro-organismos, bem como um instrumento para a contaminação cruzada. Se vocês quem já viu em outra disciplina, né, a contaminação cruzada é quando a gente pega um alimento que ele está estéril, livre de contaminação, e a gente coloca em um utensílio que está contaminado, por exemplo, uma tábua, ou utiliza uma faca contaminada. Então, a gente vai pegar a contaminação da faca e passar para aquele alimento que está estéril. Então, isso a gente chama de contaminação cruzada. Além disso, né, da limpeza, é importante a gente também ter o cuidado com o manuseio e a utilização da faca nas superfícies adequadas. Portanto, a faca ela deve ser utilizada em tábuas de polietileno, né, que também são as tábuas recomendadas, né, o material recomendado pela vigilância sanitária, uma vez que superfícies de metal, vidro ou mármore, elas acabam cegando a faca devido à sua porosidade. Então, ela vai cegar muito mais rápido e desgastar o fio da faca. Portanto, a superfície correta é essencial também para o manuseio adequado da faca. E por último, mas não menos importante, o armazenamento. Então, a faca ela também deve ser armazenada de uma forma adequada e segura. Então, pode ser armazenadas em capas, em kit, em rolos, né, estojos de faca, sempre ficando atento para ver se não tem nenhum, se a ponta da faca não está de fora, né, está protegida, ou em cepo. Então, cepos são esses utensílios, né, onde as facas são armazenadas com a ponta para baixo, ficando apenas o cabo para fora. No quadro a seguir, temos algumas imagens que vão indicar a forma correta de segurar a faca e outras da forma incorreta. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente tem a forma adequada, tá? Então, algumas pessoas preferem colocar o polegar em cima, porque vai ajudar na condução da faca, outras embaixo, tá? Outras colocar o polegar aqui junto, não tem problema, isso aí acaba sendo individual, então vai de cada pessoa. Esse gavião aqui, que pode ter ou não em algumas facas, né, que a gente chama de gavião alongado, né, então ele é um pouco mais puxado na parte de baixo, auxilia também na proteção do dedo, tá? Então, as facas que tem esse gavião aqui mais alongado, eles vão
vai ter uma proteção maior para os dedos. Aqui embaixo a gente tem uma imagem que é a forma inadequada, né, a forma incorreta para segurar uma faca. Então, a gente tem aqui com o dedo indicador pegando na parte da lâmina. E aí, qualquer momento que essa parte aqui ela encostar, né, bater entre a tábua e a faca, o dedo da pessoa vai ser cortado. Outra forma também que é errada é colocar, apoiar o dedo na lâmina, tá? Então a diferença é o dedo aqui, o polegar, ele está apoiado ainda no cabo da faca. Aqui o polegar está apoiado na lâmina. Aqui também a gente tem alguns dedos segurando pela lâmina e aqui também. Então, nunca segurar a faca pela lâmina. Nunca. Em relação a esse dedo de cima, pode ser o polegar. Tem algumas pessoas que preferem colocar o indicador, tá? Então, coloca o indicador aqui e os outros dedos embaixo, mas nunca segurar a faca ou apoiar a faca pela lâmina. Até porque você não tem o posicionamento da mão, né, para fazer a força do corte. Então, precisa segurar sempre pelo cabo. E aqui a gente tem algumas imagens da forma adequada de posicionar os dedos na hora de cortar. Então, uma mão a gente segura a faca e a outra a gente posiciona segurando o alimento. Então, anteriormente a gente viu como segurar a faca, agora a gente vai ver a posição dos dedos, tá? Então, é sempre importante ter esse cuidado, porque qualquer descuido, a faca, né, principalmente quando você está com um pouco mais de velocidade, ela pode acabar, ao invés de cortar o alimento, cortando o dedo. Então, o polegar, ele deve estar na parte mais interna, aqui, ó, da mão, e os demais dedos vão cobrir esse polegar, tá? Como a gente percebe aqui. De modo que, quando a faca estiver na posição de corte, que é essa aqui a posição de corte, tá? Quando a faca estiver na posição de corte, a lâmina deve estar paralela ao corpo do dedo. Então, aqui, ó, a gente tem a lâmina da faca paralela ao corpo do dedo. Dessa forma, as falanges dos dedos ficarão protegidas. Então, assim a gente protege a falange do dedo. Se esse dedo, por exemplo, que não está na mesma posição dos outros, se ele acaba ficando esticado aqui por apoio, né, por um descuido, ele pode acabar sendo cortado no momento que a, a lâmina da faca passar. Portanto, é imprescindível a gente ficar atento tanto à forma que se pega a faca, né, ao manuseio da faca, como também ao posicionamento dos dedos para segurar os alimentos. Então, nessa posição aqui, né, dessa forma aqui, a gente vai segurar e prender o alimento, e aqui, ó, a gente faz com que a faca ela proteja a falange do dedo, porque aqui ela não tem como passar para pegar no dedo, tá? Então, ela pode ficar assim ou dessa forma que está paralela. Paralela, toda essa parte aqui fica rente à lâmina. Após aprendermos a respeito de cuidados essenciais para o manuseio das facas, bem como a forma adequada de cortar, vamos conhecer os tipos de facas, características e funções. É importante destacarmos que as facas elas são desenhadas para executar as mais diversas tarefas. Por isso, é importante conhecê-las para poder identificar qual faca ideal para cada finalidade. Então, né, a faca, uma das facas mais comuns e mais conhecidas, é a faca mestre ou chefe, que tem um tamanho que pode variar de 8 a 12 polegadas e que ela acaba sendo muito versátil, utilizadas para várias funções. Então, ela pode ser utilizada para destrinchar, para cortar legumes, para fatiar cebola, carne,
picar temperos, entre outras, né? Essa parte aqui, ela também pode ser usada para cortar ossos, enfim. Pode ser aplicada de diversas formas, né? Pode ser utilizada de diversas formas. A faca de carne, ela é menor, tá? Então, ela é mais leve também do que a faca chefe e ela possui uma lâmina que pode variar de 5 a 8 polegadas. E é utilizada para tarefas de cortes mais leves quando comparadas com a faca de chefe. A faca de desossa, ela é própria para desossar e filetar peixes. É uma faca semiflexível que vai facilitar a sua utilização, permitindo, tá? Então, essa característica aqui, ó, da lâmina, ela vai permitir acompanhar o processo de desossa da carne com o osso. E esse fio aqui mais curvado, tá? Da lâmina, ela vai permitir que essa lâmina entre em áreas mais estreitas, com a lâmina, que também pode variar, de 6 a 8 polegadas. A faca de filetar, ela é muito semelhante à faca de desossa, só que a lâmina dela acaba sendo mais fina e mais flexível, e ela é utilizada para filetar peixes. E aí a gente vê que a de desossa também pode ser utilizada para filetar peixes, mas a gente tem uma faca específica para filetar peixes. A faca de legumes pode ser também conhecida como a faca de frutas, tá? É uma faca com a lâmina rígida e que ela vai variar de 2 a 4 polegadas. A faca de tornear, ela também vai ter o tamanho semelhante à de legumes, de 2 a 4 polegadas, mas essa lâmina curvada é o que vai diferenciar da de legumes e o que vai facilitar o corte de superfícies curvas e tornear os vegetais. Então, essa lâmina aqui é o que vai possibilitar tornear os vegetais. Então, são facas de mesmo tamanho, mas que, pela característica da lâmina, ela acaba tendo finalidades diferentes. A faca trinchante, ela é utilizada geralmente para carne cozida e é apropriada para alimentos também como salmão. Ela vai ter, né, uma lâmina alongada e uma ponta arredondada, ou também pode ter uma ponta aguçada. Então, essa aqui a gente tem a ponta aguçada, né, que é a ponta fina, ou ela pode ser encontrada também com a ponta arredondada. Lembrando que a faca trinchante, ela é utilizada para carnes cozidas. Então, por exemplo, quando a gente tem um pernil, né, e vai trinchar esse pernil, o ideal é que utilize a faca trinchante. O cutelo, né, ele é usado para picar ou para cortar ossos, então normalmente ossos que são muito grossos, que muitas vezes a gente não consegue cortar com a faca chefe, utiliza-se o cutelo. Então, por ele ser pesado, ele acaba aguentando, né, muito mais força. E ele tem uma lâmina retangular, só que essa lâmina ela pode variar o tamanho, tá? E além de cortar os ossos, ela também pode ser utilizada para picar. Normalmente não se utiliza, mas pode ser utilizada, porque como ela é muito pesada, então precisa ter uma destreza boa, né, e conseguir ter o domínio do cutelo para segurar com firmeza, tá? E não ocorrer nenhum acidente. Além desses tipos de facas que foram mencionados, existem vários outros. Como a gente pode ver nesse quadro. Então, aqui nesse quadro a gente tem outros tipos de faca, né? Como, por exemplo, a faca de ostra, que é utilizada para abrir ostras, facas de queijo, enfim. Faca de pão, né? Ou a faca serra. E embaixo a gente vai tendo algumas informações sobre essas facas.
E aqui também, né, nessa outra imagem também, inclusive algumas facas dessas, né, desses tipos de facas, já vimos anteriormente. Assim, a gente finaliza a primeira parte da aula e na próxima aula vamos aprender sobre as partes da faca, né, o nome de cada parte da faca e vamos entender também sobre as técnicas de afiação. Muito obrigada e até lá!